crianças! Eu sou a Tia Jen e sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Shilua Arts. Esta é a nossa aula número 4. Na nossa aula passada, estivemos a aprender a posição do nosso corpo e da nossa mão para tocar o instrumento. Então, já sabe o nome do instrumento? E nesta aula, eu estou aqui com um instrumento que a maioria de vocês, de certeza, que conhece. Então, nesta aula, vamos aprender a tocar este instrumento. E no final da aula, comentem se já sabem o nome do instrumento e como se toca, os diferentes sons que ele faz. Na nossa aula passada, a professora deixou exercícios. Então, vamos praticar os exercícios para também aprendermos a tocar. Nesta nossa aula, vamos aprender mais acerca deste instrumento que está aqui. Mas não esqueçam de compartilhar com os outros amiguinhos, para que eles também possam aprender sobre este instrumento. Comentar no final da aula se já sabem o nome do instrumento. E subscrever-se no nosso canal Shilua Arts. Neste canal vão poder se divertir e aprender muito. Então, vamos já à nossa aula número 4 com a nossa professora Carol. Até já! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E não se esqueçam sempre de convidar os vossos amiguinhos para fazerem parte desta aula de percussão com a professora Carol. Inscrevam-se desde já para o canal @Shilua Arts e participem dessa aula que vão gostar. Então, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a posição de como tocar o instrumento mutinho. Para tocar este instrumento, precisamos de um banco. Podemos tocar sentados, assim como em pé. Mas como eu estou aqui neste banco, eu vou ensinar para vocês a posição de tocar sentado. Entenderam? Para tocar, primeiro precisamos de um banco e sentarmos assim nesta posição. O corpo deve estar nesta posição reta. Eu vou virar para o meu lado esquerdo, que é para mostrar para vocês como é que fica a posição do meu corpo sentado. O esqueleto deve estar nesta posição. Entendidos? Não deve sentar assim no centro do banco ou da cadeira. Senta um bocadinho aqui na ponta, aqui logo na ponta do banco ou da cadeira, que é para teres esta posição do corpo. Tem que manter a coluna vertical, entenderam? Depois carrega o teu instrumento e coloca assim nesta posição. Cruza as pernas nesta posição. Entendidos? Para tocar esse instrumento, precisamos das nossas mãos. Entenderam? Para tocar a nossa mão, primeiro temos que fazer o som do slap. O slap é tocado aqui nesta parte dos nossos dedos. Colocamos assim nesta posição. Conforme vocês veem, os meus dedos todos estão por cima do instrumento. Entenderam? Tanto na mão esquerda, na mão direita, assim como na mão esquerda, temos que estar na mesma posição para tocar o slap. Um toque fechado, mas toque é aberto, porque o som que precisamos é slap. Toque com os dedos abertos. Só jogar
e os dedos vão tocar e voltar. Os dedos tocam no instrumento e voltam. Quando sentir dor, passe para a outra mão enquanto a outra descansa. Se tiver aí em casa um instrumento como o djembe, se tiver uma panela que a mamãe já não precisa, uma tigela que a mamãe já não usa, ou uma lata de leite fechada, uma lata de leite vazia, mas fechada, ou vira ao contrário na parte de baixo, podemos fazer a nossa água. Não se esqueça, estamos a fazer o som do sleep. Entenderam? Não aplique muita força para não criar alguma lesão nas mãos. Porque para tocar precisamos das nossas mãos. Então, se fizer alguma força, alguma pressão sobre as mãos, podemos causar uma lesão. Então, tem que usar essa técnica. Só joga os dedos, toca e eles voltam. E assim temos o nosso som de sleep. Em qualquer outro instrumento, podemos fazer este som. A mesma técnica. Podemos aplicar pequenininhos. Então, a seguir, vamos fazer o nosso som do open. O open é tocado aqui nessa região, mas com a nossa mão fechada, nessa posição. Aqui nesta posição, com a nossa mão fechada. Não se esqueçam sempre de trocar as mãos quando sentir uma ligeira dor, quando cansar na mão direita, por exemplo, pode trocar para fazer a mão esquerda. Sempre a tirar o mesmo som. O som do sleep é sempre com a mão fechada. Entenderam? Sempre com os dedos todos fechados. E tocar também por cima do instrumento. Um segredo, ao tocar, não se esqueça, o dedo polegar fica por fora, aqui na margem do nosso instrumento. Entenderam? Nesta posição. Então, vamos continuar a tocar o nosso som do open. Sempre que quiser tocar algum instrumento, não esqueça de aplicar essas técnicas. Sempre praticar antes de tocar. E aqui temos o nosso som do open. Entenderam? E por fim, vamos fazer o nosso som bass. Para fazer o nosso som do bass, precisamos também das nossas mãos e tocarmos aqui no interior da nossa palma de mão. E onde é que podemos tocar? Tirar o nosso som do bass. O nosso som do bass
sai daqui no meio do nosso instrumento. Entenderam? Aqui no meio do nosso instrumento, com a palma fechada. E aqui temos o nosso som. É bass. Com as duas mãos a fazer o mesmo som. Não se esqueça de aplicar a técnica e não toque o instrumento com